Salve, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Arcaudian, sou oraculista e também sou professor de magia e filosofia da magia. E, gente, quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a relação da estética do ocultismo. Como a gente já viu em alguns vídeos aqui no canal, eu já falei para vocês como que a magia acabou se tornando algo mais relacionado à alta classe, como até mesmo a construção, a linguagem dela também, por ser uma linguagem mais formal, principalmente lá no Renascimento, também era uma forma de estar repelindo o povo e as pessoas a terem acesso a esse conhecimento. Já vimos em vídeo aqui também falando até mesmo em relação ao nome dos daimons, a postura dos daimons, a construção dos daimons, as qualificações dos daimons, conde, reis, duques. A gente viu nesses vídeos que tudo tem a ver numa relação de colocar numa alta classe. E isso a gente está falando no sentido da prática, da magia, mas se a gente vai falar no sentido social, fortunas eram investidas aí no mercado clandestino para conseguir acesso a esses documentos. E tu tinha que ter, além do financeiro, você tinha que ter uma boa rede de contatos. E era muito mais chique você estar evocando um duque do que um cão de três cabeças. Isso faz parte de toda uma estética realmente de alta classe, uma estética chique. Não é verdade? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os altares, os elementos, os símbolos aesthetic, aqueles que parecem que realmente foram moldados por divindades que a gente tem no nosso carrinho da Shein, que tem no nosso carrinho da Shopee. E algumas vezes, algumas pessoas têm até uma certa resistência em adentrar no caminho porque acreditam que aquilo é realmente necessário para que a sua conexão e a sua prática seja válida. E veja, esse vídeo não é uma crítica para você que tem esses altares, inclusive admiro muito que você que tem e eu quero ter um igual um dia. Mas realmente esse vídeo tem uma intenção de tirar um pouco essa barreira, talvez de receio, ou talvez de não se sentir merecedor, ou até mesmo algumas vezes por procrastinação. Quando eu puder dar algo legal eu vou começar a cuidar isso ou cultuar isso. Não. A gente vai falar um pouco sobre qual que é o significado e se realmente faz sentido, se realmente vai ajudar na sua conexão esse seu carrinho da Shopee cheio de elementos. Beleza? Eu sou o Arcaudian, me siga nas redes e bora lá. Como eu falei para vocês, conectando lá no Renascimento, a galera investia, a galera tinha um network muito bom, então era aqueles grimórios bonitos, com couro, com fivela de ouro, e aqueles grimórios muito bem desenhados, com pergaminhos assim, pergaminhos assados, aesthetic. Mas tem uma diferença muito grande de como era antes para como é agora. Esse conhecimento, todos nós aí temos acesso. Claro, você pode optar por você acabar indo mais a fundo ou não, ou deixar de lado, mas, querendo ou não, nós temos acesso a vários tipos de conhecimento. Tanto os bons quanto os ruins, se você não tiver um filtro. Tá? Aqueles que vão defender antivacinas e terraplanismo e outros que não vão. Então tudo vai depender de o que você vem estar filtrando aí do que você vê em mídia social, internet, o que for. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem um acesso a esse conhecimento. Quando a gente vai falar dos elementos, dos altares aesthetic, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, uma vela, se você vai firmar ela quando acaba a luz, você está usando ela apenas para iluminar o escuro. Mas se você está acendendo ela com alguma intenção, oferecendo algo, ela está tendo um significado, ou seja, aquela vela é um símbolo. Se a gente vai pegar uma outra explicação, a gente vai entender que fica muito mais fácil para nós a gente conseguir focar a nossa energia ou focar a nossa atenção em algo palpável e material do que a gente apenas ficar na mente. E claro, tem pessoas que têm mais facilidade, isso é com o decorrer de meditação, decorrer de controle, decorrer do tempo. Mas basicamente a maioria das pessoas vai ter uma facilidade muito maior de conseguir focar em algo e refletir em algo que está na matéria do que algo apenas em relação à sua mente. E, claro, se você não tiver essa condição do carrinho da Shai, você vai usar elementos que você encontrar na rua, uma pena, uma pedra, o que for, você também vai fazer a mesma consagração. O ponto aqui é que nós temos que dar o que está na nossa realidade. Se você tem a possibilidade de estar montando um altar ou até mesmo colocando elementos, e a gente pode usar o mesmo discurso em relação a algumas oferendas de algumas linhas, enfim, porque aqui a gente tem que cuidar também que é uma linha muito tênue entre relação de fundamento dentro de uma filosofia religiosa e outro de sistema de magia, enfim. Você pode até mesmo estar colocando isso dentro em relação a oferendas,
Por exemplo, você não tem o real, você não tem o ideal, você dá o real. Você não tem condição de dar isso, mas você pode dar isso. Você não tem condição de fazer um altar gigante com vários elementos, mas você pode estar fazendo um altar assim. Muitas vezes a gente tem que tirar essa ideia em relação à estética e saber que você precisa ter algo caro em relação ao altar, a nossa prática, porque até mesmo isso vai prejudicar numa prática de uma pessoa mais simples ou de uma pessoa que está começando nesse mundo, ou não pode investir tanto, ou como a gente sabe, em vários casos não pode demonstrar a sua fé ou a sua prática por questões familiares, por questões de algum preconceito dentro de casa. Então a gente tira isso um pouco também. O altar, ele vai ter um significado e a força energética que você estiver colocando nele. Não desmereça o seu altar porque ele é um pouco mais simples, porque esse desmerecimento vai estar colocando uma energia não positiva, não uma energia que vai te prejudicar no todo, mas vai estar colocando uma energia que não precisa estar ali. Um altar de gaveta vai ter um significado para uma pessoa, um altar que é composto apenas por uma vela, um copo e um tabaco, um altar que é apenas uma tesoura, tudo vai ter um significado a partir da intenção que você está colocando ali. Ou seja, se o que está te impedindo de fazer essas práticas, de estudar sobre isso em relação financeira, em relação porque você não pode montar altar, não pode colocar elementos no altar por N questões, saiba que isso não é uma limitação. O altar, ele é uma expansão sim da tua energia, mas a sua questão mental realmente que vai fazer com que aquilo tenha um significado. E se algumas vezes por uma limitação, seja familiar, uma limitação financeira, você não pode fazer investimento em materiais caros, bonitos e lindos, você pode dar o que está na sua limitação.